Boa tarde, jovens. Continuando aqui com o nosso curso de Geometria, gostaria de falar hoje sobre o postulado da separação dos pontos de um plano. O que é isso? Você tem um plano que eu vou chamar de alfa, plano alfa, e aí você tem uma reta R nesse plano. Então, a reta R, ela separa o plano em dois subconjuntos. Vou chamar de alfa' e alfa duas linhas. Né? O que está do lado acima aqui, esse lado de cima, e o que está no lado de baixo. São dois subconjuntos que têm as seguintes propriedades. Primeira propriedade. Alfa' interseção alfa duas linhas é igual ao conjunto vazio. Então é interessante notar que a reta R ela não pertence a nenhum dos conjuntos, tá bom? Ela está só separando aqui o subconjunto alfa' do subconjunto alfa duas linhas. A interseção é o conjunto vazio, tá? Nenhum ponto de um está no outro. Muito bem. Segunda propriedade. Os dois conjuntos são convexos. Alfa' e alfa duas linhas são convexos. Aí eu tenho que explicar o que é convexo. Né? É claro que vocês já sabem, mas não custa nada lembrar. Conjunto convexo, deixa eu dar aqui um exemplo de um convexo e não convexo, que eu acho que o não convexo é mais esclarecedor. Se você tiver uma coisa, eu vou colocar um retângulo. Retângulo assim é um conjunto convexo. Esse é convexo, tá? Vou colocar convexo. Convexo. O que é um conjunto convexo? Se você tiver dois pontinhos quaisquer dentro desse conjunto, dois pontos distintos dentro do conjunto, por exemplo, aqui ponto A e ponto B. O segmento de reta que vai de um até o outro com extremidades em dois pontos quaisquer desse conjunto está inteiramente contido no conjunto. Esse é o significado de ser convexo. Tá? O segmento está inteiramente contido. Agora, para você entender melhor, vou dar um exemplo de um não convexo. Por exemplo, uma coisa assim. Esse aqui é não convexo. Não convexo. Não convexo, se você tomar um ponto, pode acontecer, né, existem pontos dentro desse conjunto, né, vou chamar de P e Q, de tal sorte que o segmento com extremidades nesses pontos, dois pontos distintos do conjunto, ele não está inteiramente contido no conjunto, tá bom? Então parte dele está fora do conjunto, tá bom? Então isso é um conjunto não convexo. Não vou nem me alongar muito, a ideia é muito simples. Né? Toma dois pontos quaisquer, se o segmento que com extremidade nesses pontos estiver dentro do conjunto, inteiramente contido, você tem um conjunto convexo. Caso contrário, ele não é convexo. Tá? Então esses subconjuntos que determinados aqui pela reta R, que são separados pela reta R no plano alfa, eles são conjuntos convexos. Tem essa propriedade, né, de que dois pontos que dentro deles vão determinar segmentos de reta inteiramente contidos neles, né, tá bom? E por fim, se você tomar agora uma coisa que vem dessa ideia de convexo, só que agora você vai tomar um ponto em cada um dos conjuntos. Se você tomar um ponto em cada um dos conjuntos, o segmento de reta que vai de um a outro, tem extremidades nesses dois pontos, vai intersectar a reta R, tá bom? Então, se A está em alfa, vou colocar assim, se A pertence a alfa' e B pertence a alfa duas linhas, então a interseção do segmento AB com a reta R é não vazia, tá? Ele vai intersectar
a reta R. Então, se você tomar um ponto A de um lado, aqui no alfa linha, um ponto B no alfa duas linhas, quaisquer, né, qualquer ponto aqui, qualquer ponto do outro lado, quando você olhar para o segmento AB, ele intersecta a reta R. É bastante intuitivo, a gente não tem dificuldade para aceitar isso, né? E por isso é um postulado, você enuncia, sem demonstração você aceita, porque é muito intuitivo. Bom, esses subconjuntos são chamados de semiplanos abertos, né? Porque aqui essa fronteira, vocês devem ter estudado em análise isso, não pertence ao conjunto, então são semiplanos abertos, tá bom? Se você juntar a reta, aí você tem semiplanos. Se você fizer a união de alfa duas linhas com R, você tem um semiplano aqui. Se você fizer a união de alfa linha com R, com a reta R, você tem outro semiplano, tá bom? Bom, dito isto, vamos agora para ângulo de duas retas. Vamos tentar aqui entrar nessa questão de ângulos, que é mais uma questão um pouco mais delicada. Ângulos de duas retas. Ângulo, né? Vamos colocar ângulo de duas retas. Duas retas. Acho que fica melhor assim. Ângulo de duas retas. Ora, o que nós temos que levar em consideração aqui? O ângulo pode ser determinado por retas concorrentes, não é? Ou por retas reversas. Tá certo? O mais interessante aqui, quando você tem retas concorrentes, digamos aqui R e S, então você tem o ângulo, esse ângulo, ou o outro, né? Depende do sentido, da orientação das retas. Eu não vou entrar muito aqui nesse detalhe da orientação por enquanto, tá bom? Se essa estiver orientada nesse sentido assim, então o ângulo é esse, não é? Se a reta S, por exemplo, estiver orientada no outro sentido, você vai pegar o suplementar, né, desse ângulo aqui. Então, o ângulo entre duas retas concorrentes é fácil você identificar. A questão agora é quando as retas não estão no mesmo plano, né? Se as retas não pertencem ao mesmo plano, elas são retas reversas. Como é que você determina o ângulo entre retas reversas? O ângulo entre duas retas reversas é o ângulo formado por uma dessas retas e pela paralela a outra traçada por um dos pontos da primeira. O que eu quero dizer? Deixa eu repetir isso aqui. Você tem aqui, deixa eu colocar ângulo de retas reversas. Ou seja, não estão no mesmo plano, tá bom? Retas reversas são aquelas que não estão no mesmo plano. Como é que você mede o ângulo entre duas? Como é que você determina o ângulo entre duas retas reversas? Deixa eu tentar desenhar aqui. Você tem uma reta R e a outra reta S, que é uma reta, digamos, que passa por baixo aqui, tá? Sem tocar a reta R, tá bom? Imagine uma reta aqui em cima e a outra lá por baixo, sem tocar. Elas não podem estar no mesmo plano. Aí o que você faz para determinar o ângulo entre essas retas? Você toma uma paralela a R que seja concorrente, que tenha uma interseção com a reta S, ou o contrário, né? Então, vou fazer assim, vou colocar R, uma paralela a R aqui, que seja concorrente com essa, que esteja no mesmo plano, tá? Então eu vou chamar de R'. Então o ângulo entre essas duas retas, entre R e S, é esse ângulo aqui, ó. Tá bom? Pra gente tomar essa orientação, tá certo? Tomando essa orientação. Se fosse para o lado de cá, aí seria o
o suplementar. Muito bem. Então, deixa eu dar um nome a esse ponto aqui. Deixa eu dar esse nome a esse ponto. O. Então, o ângulo, a definição, ângulo entre a reta R e a reta S, retas reversas, é igual ao ângulo dado por R', O, S. Tá bom? Onde R' é uma paralela a R e R' é concorrente com S. É uma paralela a R que intersecta S, tá bom? Então assim que é determinado o ângulo entre retas reversas. Esse é o caso mais interessante, não é? Bom, dito isto, vamos ver o que são retas perpendiculares e o que são retas ortogonais. Então aqui são definições que realmente para mim é uma coisa meio que diferente, que eu já falei que eu não sou geômetra, né? Mas a gente sabe dessas coisas, mas não lida muito isso no dia a dia e você acaba usando o mesmo termo para várias coisas, né? Então, qual é a diferença de retas perpendiculares e retas ortogonais? É o seguinte, eu acho que seria bom até anotar isso. Duas retas concorrentes são perpendiculares, são concorrentes, elas estão no mesmo plano, né? Duas retas concorrentes são perpendiculares quando formam entre si 4 ângulos retos, não é? Então, retas perpendiculares. Retas perpendiculares. Retas perpendiculares. Aqui, ângulo entre retas reversas. São retas concorrentes. São retas concorrentes que formam entre si 4 ângulos retos, tá? Então, eu não vou escrever, não. São retas concorrentes, R é concorrente com S, e formam entre elas 4 ângulos retos. São retas, vou fazer a figura aqui, reta R e reta S, tá bom? Formam 4 ângulos retos. E a notação para retas perpendiculares. R perpendicular a S, tá bom? Então temos essa notação. Eu vou parar o vídeo aqui para nós continuarmos no próximo, para ele não ficar muito longo, tá bom? Então, retas perpendiculares são retas que estão no mesmo plano e formam entre si 4 ângulos retos, tá bom? Um grande abraço, logo mais eu volto com a definição de retas ortogonais.